Fala galera, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Reis, temos aí hoje mais uma aulinha de biologia e hoje nós temos um tema sensacional, hein gente? Hoje nós vamos falar com vocês sobre o sistema digestório humano. Tá vendo aqui, ó? Aula essencial para você. Conteúdo que é fundamental da biologia, algo que você não pode abrir mão. E hoje, como que será a nossa aula? Nós dividiremos essa aula em 8 partes. E se você quiser avançar nessas partes aqui, elas estarão na descrição do link aqui embaixo, né? Estarão no link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá certo? E vamos lá, quais serão as partes da nossa aula de hoje? A parte que a gente está fazendo agora, a introdução, vai ter o início, né, da abordagem teórica do sistema digestório. A outra parte a gente vai falar da digestão da boca até o esôfago. Vai ter uma parte só para falar do estômago, uma parte só para falar do duodeno. A gente vai falar da regulação da digestão e do jejum no ilho. Depois a gente vai falar da absorção dos nutrientes. E uma parte que eu considero essencial. São 2 partes que serão rápidas, mas eu preciso que você assista de qualquer maneira. A gente vai fazer uma revisão sobre a digestão dos carboidratos. Vai fazer uma abordagem diferente. Porque aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a digestão em cada parte do corpo. Então, por exemplo, como é a digestão no estômago, como é a digestão na boca, como é a digestão no duodeno. E nessa parte, a gente vai pegar uma molécula e vai descrever todas as alterações que acontecem com ela ao longo do tráfego do sistema digestório. E depois a gente vai fazer isso aqui, ó, com lipídios e proteínas, tá certo? Então, se você quiser assistir qualquer partezinha dessa, os links vão estar na descrição do vídeo logo aqui abaixo. Tá legal? Então vamos começar? Então, slide na tela. Vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, nossa aulinha hoje é o sistema digestório humano, certo? E quando a gente fala da digestão, vamos ver agora alguns conceitos básicos. Primeiro conceito, digerir é quebrar moléculas. É pegar moléculas que são grandes, por exemplo, polímeros, e fragmentá-los. E geralmente a gente faz essa fragmentação por um processo chamado de hidrólise, que é a quebra pela água. Então a gente pega uma molécula grande, por exemplo, a proteína, e vai digerir ela, ou seja, vai submetê-la a uma hidrólise. E aí o que vai acontecer? Eu vou gerar moléculas menores. No caso da proteína, nós vamos gerar aminoácidos, que são os monômeros desse caso. E a gente vai perceber que essas moléculas menores, elas são facilmente absorvidas. Então imagina, nós normalmente comemos moléculas grandes. Nós comemos polissacarídeos, nós comemos proteínas, e essas moléculas grandes nós não conseguimos absorver. Então a gente precisa de quê? Fragmentar cada uma delas, tornar elas em moléculas bem pequenininhas, para que o nosso sistema digestório consiga absorver. Então esse é o grande objetivo, esse é o grande desafio da digestão, é a fragmentação dessas moléculas, tá certo? E vamos lá, gente. A digestão humana, ela tem algumas características. A primeira delas, a digestão humana, ela acontece fora das células. Mas calma aí, é fora da célula, mas é dentro do corpo. Você não vai ver digestão acontecendo aqui, ó, por exemplo, no ar, e depois eu vou absorver esses nutrientes. A digestão acontece dentro de mim, mas é fora da célula. Então nós dizemos que a digestão humana, ela é uma digestão extracelular, porém intracorpórea. E onde que ela ocorre? Ela ocorre dentro do tubo digestivo, aquele tubo que vai da boca até o ânus. Então a digestão está acontecendo ali. Você vai ver que as células vão lançar as enzimas hidrolíticas nesse tubo, vai acontecer ali a fragmentação, a hidrólise, e esses monômeros vão surgir e a gente vai absorver. E olha bem, o sistema digestório humano, ele começa com a boca e termina com o ânus. Então o alimento ele vai entrar pela boca e anota aí, vai sair pelo ânus. E olha só, galera, o que eu preciso que vocês entendam? O fluxo de alimento nesse sentido, nesse tubo, ele é unidirecional, ele vai num sentido só. Então nós dizemos que o sistema digestório humano, ele apresenta tubo digestivo completo, é um sistema digestório completo. E quais são os 2 grandes eventos da nossa digestão? Rola ali processos mecânicos que não envolvem alteração química da molécula. É basicamente uma quebra, é pegar um pedaço grande e transformar num pedaço pequeno. Quer ver um exemplo? Quando você coloca o alimento na boca, você mastiga. Ao mastigar, você não está fazendo alterações químicas, você está só quebrando aquele pedação de comida em vários pedacinhos. Acontece a mesma coisa na deglutição, que você está só empurrando o alimento para baixo, e nós vamos ver ali os movimentos peristálticos, que são movimentos feitos pelo tubo digestivo para empurrar o alimento. E a parte que tem alteração química, ela é feita por meio das enzimas hidrolíticas, são as enzimas que executam a hidrólise. Então, tem processo mecânico, que é um processo físico, não envolve alteração da estrutura química dos nutrientes, e tem os processos químicos. Esses sim envolvem alteração. Tá legal? E olha só, gente, essa hidrólise é uma reação que tem uma certa dificuldade. Então, para ela acontecer bem, eu preciso que as enzimas entrem em ação.
Por isso que eu falo que a digestão química precisa de enzima. E você lembra o que a enzima faz? A enzima, ela acelera as reações porque ela reduz a energia de ativação. E aí é bom se tomar cuidado com a seguinte expressão, especialmente em provas discursivas. Eu vejo que muitos alunos falam assim, a pepsina, que é uma enzima do estômago, ela quebra proteínas. Tá errado, porque a enzima, gente, é um catalisador biológico. Ela não participa das reações, ela não é consumida nas reações. Ela só entra ali para facilitar. Então o ideal seria falar que as enzimas, elas não quebram nada. As enzimas facilitam a quebra pela água, que é a hidrólise. Então o certo seria falar assim, a enzima catalisa a hidrólise, acelera, facilita, mas não diga que a enzima quebra alguém, tá certo? E olha só, gente, um detalhe. Tem alguns nutrientes que nós ingerimos e para facilitar a ação dessas enzimas, nós precisamos aumentar a superfície de contato. Quanto maior a área de contato desse nutriente, dessa substância, mais fácil vai ser a digestão, tá certo? E agora algumas coisinhas que a gente come, elas não vão sofrer hidrólise, ou seja, da maneira que você ingere, será da maneira que vai ser absorvida. Por exemplo, nós temos aí a água, os sais minerais, vitaminas, esteroides e o álcool. São substâncias que do jeito que você ingere, ela não vai ser quebrada, vai ser absorvida. E aí, eu queria chamar a atenção do seguinte. Quando você ingere uma substância de natureza proteica, você quebra. Você vai fragmentar as proteínas e transformá-las em aminoácidos. Agora, quando você ingere uma substância de natureza esteroide, ou seja, uma molécula que é derivada do colesterol, ela vai ser absorvida do jeito que você ingeriu. E aí eu poderia trazer um exemplo que é excelente. Se você imaginar um hormônio proteico, vamos usar como exemplo a insulina. Você poderia tomar insulina pela via oral? Por exemplo, rolaria um comprimidinho de insulina para você? Não. Sabe por quê? Porque a insulina, por ser uma proteína, ao passar pelo sistema digestório, ela vai ser fragmentada e ela vai perder a sua ação. Agora, quando a gente olha anabolizantes esteroides, quando a gente olha hormônios sexuais, eles podem ser usados pela via oral. Então imagina uma mulher que está tomando pílulas anticoncepcionais, que tem ali uma associação de derivados da testosterona e do estrogênio. O que vai acontecer, gente? São hormônios esteroides. Então, do jeito que a donzela toma aquela pílula, será do jeito que ela vai ser absorvida, não tem uma quebra. Então, gente, se liga só, hormônio esteroide pode ser usado pela via oral. Agora, hormônio proteico, não pode, porque ele vai ser quebrado. Então, essa observação aí, é muito pertinente. Tá legal? Então, vamos seguir, gente. Vamos lá. Vamos ver agora a anatomia básica do sistema digestório. Vamos começar aqui vendo como é que é o tubo digestivo, galera. O tubo digestivo começa na boca e termina no ânus. Só que entre a boca e o ânus, o que a gente vai ter? Logo depois da boca, haverá a faringe, tá certo? E a faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E aí depois nós temos o esôfago. Pelo esôfago, nós vamos ver a passagem do alimento. Então o esôfago, ele é do sistema digestório. Nós temos o estômago. E aí, olha só, percebe que na sua tela tem uma linha separando esôfago do estômago? A ideia é a seguinte, nós temos aqui o nosso diafragma, tá certo? O diafragma vai separar os órgãos torácicos dos órgãos abdominais. Então a gente vai ver que boca, faringe e esôfago estão acima do diafragma, enquanto o estômago já vai estar para baixo. E aí a gente vai ter o intestino delgado, e se liga só, o que significa essa palavra delgado? Delgado quer dizer fino, é o intestino mais fininho. E ele apresenta 3 partes, duodeno, jejuno e ilho. Só que tem um porém, o jejuno e ilho são muito parecidos. Olhando, sem nenhuma técnica, nenhum recurso, a gente vai perceber que eles são indistinguíveis. Então a gente fala que seria jejuno e ilho, a gente junta num só. E aí depois a gente parte para o intestino grosso, entendeu? O anterior era fino e esse agora é o grosso. E o grosso, ele vai ter uma bolsinha chamada de seco e algo pendurado. Eu vou mostrar a imagem daqui a pouco para vocês, que vai ser o chamado apêndice. E o intestino grosso, ele é formado pelos cólons. Haverá o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, que desemboca no ânus. Tá legal? Então essa é a anatomia básica do sistema digestório. E a gente vai ver que rolam glândulas anexas, glândulas estão associadas. Por exemplo, na boca, nós vamos ter ali as glândulas salivares. Ajudando, na boca nós vamos ter a língua e os dentes. E na região abdominal nós teremos 2 glândulas importantíssimas. Uma delas é o pâncreas e outra é o fígado. E lembre-se que o fígado, ele está acoplado à vesícula biliar. E agora, gente, vamos ver aqui essa imagem, Essa imagem mostra pra gente as partes do sistema digestório. E vamos ver aqui, vamos apontar aqui. O alimento, vamos lá, gente, ele deve entrar pela boca. Tá vendo aqui, Então tá aqui a região da boca. Nós vamos encontrar a língua, os dentes, as glândulas salivares. E essa parte aqui, é onde você faz a digestão.
dos carboidratos. A gente vai descrever isso daqui a pouco. Mas o evento que eu quero que você lembre agora é a mastigação. E aí o alimento começa a ser digerido na boca, aí ele passa para a faringe, tá certo aqui, ó? E aí da faringe ele vai descer pelo esôfago, olha só, descendo pelo esôfago, olha que lindo. E aí, ó, vai atravessar o diafragma. Chegou já na região abdominal. E o alimento vem para cá, ó. Essa área, galera, é chamada de estômago. Muito bom. E depois do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. E a primeira parte do delgado é essa aqui, ó. É uma curvatura. Você não está vendo muito bem, porque pela frente nós temos aí o cólon que está atrapalhando, mas imagina que tem um Czinho aqui, ó, que seria o duodeno. E depois do duodeno nós temos isso aqui, que o pessoal chama até vulgarmente de tripas, olha aí, ó. Isso aqui, galera, seria o jejunulho, que é o final do intestino delgado. E aí o alimento vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e ele vem para cá, ó. Pá, chegou aqui. Aqui já é o intestino grosso. A gente vai observar que essa dilatação aqui do grosso se chama seco, e você está vendo que tem uma tripinha aqui, ó, tipo um dedinho. Isso aqui é o chamado apêndice, que é a sede de um problema terrível, que é a apendicite, que leva muitas pessoas a quadros cirúrgicos. Tem que operar, tem que arrancar isso aí. E depois, né, do seco, a gente vai ver aqui, ó, o cólon ascendente. E galera, por que ele recebe esse nome? Porque o bolo fecal ele sobe, olha aqui o trajeto dele, ó, ele começa aqui no seco e ele sobe. Depois ele passa para o cólon transverso, olha aqui, ó, ele é transversal ao seu corpo. Aí depois nós temos o cólon descendente, tá vendo aqui, ó, que o bolo fecal vai descer. Aí tem essa curvinha aqui, ó, que seria o chamado sigmoide, e aí termina no reto e termina aqui no ânus. Beleza? E agora eu queria chamar a atenção de vocês de algumas glândulas. Nós vamos ver aqui, ó, o fígado, olha só, bem importante. O fígado ele começa do lado direito do seu corpo e ele se projeta para o lado esquerdo. Abaixo dele aqui em verdinho nós temos a vesícula biliar e aqui em amarelinho, quase por baixo do estômago, né, por trás do estômago, nós temos o pâncreas. Tá legal? Então é muito importante que você saiba onde estão as partes do sistema digestório, porque tem muitas questões que são o seguinte, o cara coloca uma imagem, coloca um número, não diz o que é, e você tem que saber o que é e o que faz, e o que está digerindo. Então, gente, é muito importante essa imagem para vocês, tá legal? Então vamos seguir, gente, vamos lá. Aí nós temos uma imagem que é uma outra descrição do tubo digestório, só que ela é bem interessante. Ela mostra quanto tempo depois da mastigação os alimentos vão chegando nas áreas do corpo. Então, por exemplo, depois que você mastigou, você vai ver que o alimento, em 10 segundos, chega ao esôfago. Depois de aproximadamente 1 a 3 horas, ele vai chegar no estômago. Você vai ver que no jejunulho vai chegar de 7 a 9 horas. De 25 a 30 horas vai chegar no colo descendente. E esse alimento chegará ao reto depois de 30 a 120 horas. Caramba! Então tem alimentos que eu vou comer, que eu vou ingerir, e só depois de 120 horas vão chegar no meu reto? Sim. Então o alimento fica muito tempo dentro de você, tá certo? Então vamos seguir, gente. Olha só, quando a gente pega o sistema digestório, a gente vai perceber que ele apresenta algumas camadas, tá legal? Essas camadas a gente pode chamar de túnicas. Então, de fora para dentro, né? Se você pegar o tubo digestivo, a camada que está mais externa a ele, ela é chamada de serosa, certo? Então é uma camada que tem a função de proteção. Então, mostrando para vocês, olha aqui, ó. A gente vai ver a serosa aqui, ó, nessa área aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? A serosa, ela está envolvendo por fora o tubo digestivo. E aí, depois da serosa, nós vamos ter 2 camadas musculares. Olha aqui, ó. Uma camada muscular aqui e outra camada muscular aqui. Essa camada ela é formada de músculo liso. E ela é extremamente importante para promover o peristaltismo, que é o tráfego do alimento dentro do sistema digestório. E a camada que está aqui, gente, ó, é a submucosa. É uma camada que é altamente vascularizada, que vai capturar, vai absorver os nutrientes. Beleza? E a camada que está em contato direto com a luz do intestino, né? Por exemplo, se aqui for o intestino, obviamente, isso aqui marrom, o que você acha que vai ser? Totô, né? Então você vai ver que nós temos fezes aí. Essa camada que está aqui, ó, está bem rosinha, que está bem próxima do bolo fecal, seria a mucosa. Aqui acontece a absorção. Então, gente, qual seria o caminho que os nutrientes fazem? Eles saem da luz do intestino, do lúmen, são absorvidos pela mucosa, certo? E vão cair na submucosa, que é uma rede aqui, ó, de vasos sanguíneos, que vai ajudar na dispersão desses nutrientes. Só que nessas camadas nós também encontramos uma estrutura de tecido linfóide, que são as chamadas placas de Peyer. E o que seria isso, gente? O tecido linfóide, ele vai produzir células de defesa, células do seu sistema imunológico. E a gente vai notar que essas placas exercem a proteção. Tem algumas áreas que tem bastante tecido linfóide, por exemplo, o apêndice. Você vai ver que o apêndice tem uma grande quantidade desse tecido.
E às vezes as pessoas perguntam assim, ah, Rodrigo, para que serve o apêndice? É só para dar apendicite? Eu correr risco de vida e morrer? Não. Você vai ver que o apêndice ele serve para produzir linfócitos. Mas calma aí, você viveria sem seu apêndice? Sim, viveria. Mas você vai notar aí ó, que tem uma função. E a função é essa. Não é uma função fundamental e essencial, mas a vida segue sem ele. Beleza? E agora eu queria falar uma outra coisa que vai acontecer no tubo digestivo todo. Nós vamos ver os chamados movimentos peristálticos. Também chamado de peristalse ou peristaltismo. O que vai acontecer, gente? O alimento, quando você coloca ele na boca e você mastiga, engole, glupt, até aí o movimento foi involuntário. Quando o alimento cai no esôfago, o movimento passa a ser involuntário. Então são contrações rítmicas que empurram o alimento em direção ao final do tubo digestivo. E mesmo que você fique de cabeça para baixo, os movimentos peristálticos vão empurrar o alimento em direção ao seu ânus. Não importa se ele está para cima, se ele está para baixo, a ideia é empurrar para fora. Empurrar em direção ao ânus. Então esses movimentos podem ser até mesmo contra a ação da gravidade. E esses movimentos, galera, são involuntários, você não controla. Então a gente vai perceber que são movimentos involuntários, contínuos, rítmicos e unidirecionais. Ou seja, leva da região superior do sistema digestório para a região inferior. E como você não controla, ele é regulado pelo chamado sistema nervoso autônomo, que como o próprio nome diz, você não manda, tá certo? E aí, ó, olha só a imagem. Você está vendo aí essa camadinha rosa que está aqui, ó? Isso aqui seria o músculo liso, seria aquela camada muscular do tubo digestivo. Ela se contrai e olha o que ela faz, ela empurra o alimento para cá. Então a ideia é que esse movimento aconteça independente da sua vontade, tá legal? E aí nós temos uma imagem ó, mostrando o alimento ó, seguindo, olha aí, seguindo ao longo do tubo digestivo. Só que como esse sistema nervoso autônomo você não controla, mas a gente pode ver que de maneira involuntária nós podemos fazer algumas alterações. E lembra, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em sistema nervoso parasimpático, que vai liberar um neurotransmissor chamado de acetilcolina, e ele é um importante estimulante da peristalse. Ele vai fazer a estimulação da peristalse. Lembra? Eu já falei isso em algumas outras aulas, né? Na nossa última aula online, talvez o seu professor regular tenha falado isso. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele te prepara para situações de repouso e de digestão. Então, calma aí. Se eu estou falando de digestão, o parasimpático ele vai estimular a peristalse. Porque lembra, peristalse é um evento que é favorável à digestão. E existe o sistema nervoso simpático. O simpático, galera, ele vai liberar a adrenalina. E a adrenalina vai inibir a peristalse. Então, calma aí. Se você estiver uma situação de perigo, uma situação de luta ou fuga, qual dos dois vai ser estimulado? Fala pra mim. Isso aí, vai ser estimulado o sistema nervoso simpático. Ele vai liberar a adrenalina. Só que ele vai paralisar os eventos digestórios. Porque lembra, a sua prioridade agora, numa situação de perigo, é digerir ou é fugir? Ah, Rodrigo, é fugir, eu estou com medo. Então você vai ver que o processo digestório ele paralisa. Agora, você acabou de comer, está descansado, está relaxando, quem você vai estimular? O sistema nervoso parasimpático. E o que ele vai fazer, galera? Ele vai estimular a sua peristalse, ele vai acelerar. E aí a gente percebe um caso muito clássico, que é o seguinte, lembra da sua infância? Quando você estava lá, brincando na piscina com seus primos, né? Aquela brincadeira divertida, pulando, zoando, e de repente chega a hora do almoço. Sua mãe manda vocês pararem, né? Você e seus amigos, e vocês vão comer. E depois que você come, você quer voltar para a piscina. E aí sua mãe fala assim, nananina, você não vai. E aí você pergunta, mãe, por que eu não posso voltar? Porque você vai morrer, meu filho. Porque é perigoso, não pode. Gente, vamos ver se esse conselho da sua mãe tem algum fundamento? Depois que você fez uma refeição, o que você precisa? Do simpático ou do parasimpático? Gente, depois da refeição, você precisa do parasimpático, para ele estimular a peristalse, para ele estimular a liberação ali dos sucos digestivos. É o parasimpático, por meio da acetilcolina, que vai fazer isso. Só que se você voltar para a piscina, você como uma criança, ficaria calminha, tranquilinha, brincando ali na piscina? Não. O que você faria? Estaria brincando de lutinha, briga de galo, pulando em cima do seu amigo. Isso estimularia o simpático. Ou seja, bloquearia a ação do parasimpático. Então o problema de entrar na piscina depois de ter comido bastante é que o processo digestório vai estar paralisado, o alimento ficaria mais tempo no seu estômago. E isso é ruim, tá certo? E agora uma informação que é fundamental para a prova das faculdades particulares. A gente vai ver que no caso do sistema digestório, especialmente o parasimpático, ele é ativado por um nervo, que é o chamado nervo vago, que é o 10º par craniano. É o nervo que sai lá do seu cérebro e ele vai inervar todo o sistema digestório.
E o nervo vago, como ele é ramo do parasimpático, ele vai liberar acetilcolina. Então, toda vez que o nervo vago é estimulado, o processo digestório vai acontecer. Seja peristalse, seja liberação de sucos, vai ser excelente. Mas se eu cortar o nervo vago, há uma cirurgia chamada de vagotomia, que a gente corta ele, você vai perder a ação do parasimpático. Então a peristalse vai ficar paralisada, a liberação dos sucos digestivos vai ficar diminuída. E o nervo vago, para você não esquecer, galera, ele, olha aí, ó, é o 10º par craniano, olha aí, ó, é o 10º par craniano. Então não quero que você esqueça, ó, X, 10. Ele sai aqui, ó, da base do seu cérebro e ele vai inervar o quê? Olha o que ele inerva. O sistema respiratório, sistema circulatório e ele vai inervar, ó, o estômago, vai inervar os intestinos. Então ele inerva órgãos tanto torácicos quanto abdominais. E toda vez que a gente falar desse cara, do nervo vago, eu estou falando de um componente que é ramo do sistema nervoso parasimpático, ou seja, te prepara para situações de digestão e de repouso. Beleza, gente? Então a gente dá uma parada aqui e se você quiser continuar assistindo essa aula, siga a parte 2 que está na descrição desse link, tá legal?